Oi, gente, eu sou a Carol Eu sou a Lívia. e você está no Rainbow Meeple. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o review do Duna Imperium. Duna foi finalmente lançado aí pela Galápagos. Todo mundo já tava louco perguntando pra gente quando vem. Gente, tá aí, já tá nas lojas. Inclusive na nossa loja parceira Estante 42, então se você quiser comprar o seu Duna, dá um confere lá, que a gente viu que tem até combo com os livros também. E se você for apoiador do Rainbow Meeple, você ganha desconto na hora da compra do seu Duna. Então a gente vai deixar o QR Code na tela e aí você clica lá, aponta seu celular para a tela e conheça todos os planos. Antes da gente começar então a falar desse review aqui, dissecar o Duna, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ficar ligado aí nos próximos vídeos de vários outros jogos que vão rolar por aqui. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Duna Imperium. O Duna é um jogo para 1 a 4 jogadores, uma média de caixa aqui de 60 a 120 minutos, ainda falaremos mais sobre isso ao longo desse review, indicado para 14 anos ou mais. Essa indicação eu acho bem ok, né, de idade, acredito que até com uns 12 já consiga colocar. Ele não é um jogo tão complexo de regras, né? Ele é mais estratégico, né? Ele é simples na explicação, mas durante o gameplay você vai sentindo ali o que você precisa focar mais para conquistar os pontos mais rápidos do que os adversários. O Duna, como todo mundo já sabe, ele é inspirado no filme que tem o mesmo nome, que na verdade é inspirado num livro, né? E a gente viu o filme recente. Primeiro a gente jogou o jogo sem ver o filme, depois a gente viu o filme e jogou de novo e assim mudou completamente. Então, para quem ainda não assistiu, recomendo super, o filme é bem interessante. E aí depois jogue, porque vai fazer uma diferença absurda. O jogo ele é temático, porque cada jogador representa um personagem, que representa uma das casas, né? E o jogo também possui as facções, né? São 4 facções que são representadas no jogo. E o interessante é que essas 4 facções, elas servem como um apoio para a gente conquistar o que a gente quer, né? Para as nossas casas conquistarem o que a gente quer. Realmente, como a Lívia falou, depois da gente assistir, a gente pegar os personagens e saber quem é quem, né, dentro do filme, né, da história, se torna algo muito mais interessante, assim. Eu realmente curti mais jogar ele, né, depois de ter assistido o filme. Acredito que muitas pessoas que estejam assistindo aí esse review já tenham assistido o filme, quiçá até ter lido todos os livros. Bom, as principais mecânicas do Duna é a alocação de trabalhadores e o deck building, né? Duas mecânicas que muita gente ama, que são as favoritas de muita gente. Agraciadas aí pelo público Eurogamer, né? Então, realmente, só de ter essas mecânicas já conquista a gente, principalmente. A gente é muito fã de alocação. Deck building nem tanto, mas quando junta os dois fica gostoso, né? E realmente esse jogo surpreendeu muito. A primeira vez que a gente jogou ele não era nem a versão da Galápagos, era uma versão gringa de uma amiga nossa. E já tem um tempinho, né, que a gente tinha jogado. E ele já tinha surpreendido. Eu particularmente não dava muito. E eu gostei. Eu gostei de quando a gente terminou. Eu ganhei também, né? Não sei se foi por isso. E apesar de já serem mecânicas que que tem vários jogos com elas e que a galera gosta muito, eu acho que o Duna ele traz uma coisa diferente, porque os locais que a gente vai alocar o nosso meeple, eles têm que ter o símbolozinho da carta que a gente está baixando. Eu acho isso bem diferente, porque não é uma coisa livre, vou alocar onde eu quiser. Não, eu tenho que ter uma carta daquele local ou daquela facção para eu poder ir lá. E eu acho que isso acaba que traz uma coisinha a mais pro jogo, sabe? Muitas vezes eu queria investir nas facções, mas eu não tinha cartas que me faziam alocar meu meeple lá nas facções. Então isso te trava um pouquinho e você tem que pensar em mais uma estratégia na hora de pegar suas cartas para montar o teu deck, né? Então eu acho que isso é um plus que o Duna traz, uma coisa mais diferente, mais inovadora que o Duna traz, juntando essas duas mecânicas que são tão clássicas aí. É verdade. E aí entram 2 quesitos, né? O quesito sorte
e o quesito você saber montar o seu deck. A gente não sabe. Que a gente não sabe, como vocês viram lá no nosso gameplay. Mas, por exemplo, o quesito sorte é pelo fato de você tá pegando ali as cartas. Quando você compra as cartas, você sempre compra 5. E tem outros locais no tabuleiro que você consegue alocar para comprar mais cartas, ou até mesmo cartas da sua mão que você baixa e elas te dão como benefício comprar outras cartas. E aí tem esse quesito sorte de você ter reembaralhado ali seu deck e conseguir tirar algo que você queira, mas também isso é muito bem balanceado com o fato de você estar montando o seu deck de uma forma mais correta, mais direcionada ao que você está intencionado no jogo. Então eu acho que isso a gente fez meio errado, e aí se você não monta tão bem o seu deck, o quesito sorte ele aumenta demais. Pelo simples fato de que você está dependendo de uma carta ali que você tem pouca dela no seu deck. Então para você tirar ela vai ser mais difícil. Então a ideia é você comprar, né, cartas que aparecem nos locais que você tem mais interesse em investir. Muitas vezes eu comprava no gameplay, em outras partidas também eu comprava o que dá. Só para não ficar sem comprar, então eu vou comprando o que dá. Só que aí é muito ruim, porque realmente você não foca em nada. Sim. E aí não sai o que você precisa, que você quer realmente investir. Né? Total, seu deck tem que estar montado ali de uma forma... Você não precisa ter tantas cartas, né? Muito pelo contrário, eu acho que se você ficar comprando muita carta também não é algo muito interessante, mas você tem que ter aquelas cartas mais certeiras, né? Só que infelizmente nem sempre dá para comprar. As cartas melhores, obviamente, custam mais caro, e às vezes quando a gente revela, a gente não tem a pontuação suficiente para comprar a carta que a gente quer e acaba comprando lá uma estralha que não serve tanto. Além do deck inicial não ser um deck muito palatável. Partindo então aí pro quesito arte e componentes, né? Eu particularmente eu gostei muito das cores do Duna. Eu acho que se conversam e te trazem um pouco a sensação do filme, né? E realmente aquele... É meio que um preto ou uma cor um pouco mais fechada, mas com uns resquícios ali de areia e puxando também um pouco para esse dourado, uma cor de areia mesmo, né? Não sei qual é a cor de areia, gente. Cor de areia. Cor de areia. E eu acho o tabuleiro dele muito bonito. Eu acho meio estranho os símbolos. Tipo, sei lá, um triângulo, um círculo. Eu entendo que isso, de certa forma, ajuda muito as pessoas que são daltônicas, né, a identificarem também. Mas achei que podia ser uns símbolos mais bonitinhos. Isso não... Eu achei que ficou meio pente, sei lá, né? Ficou meio zoado. Não sei. Mas, enfim, gosto pessoal. Todo mundo pode discordar de mim, tá tudo certo. Eu gostei bastante da arte das cartas. São bonitas, remetem bastante ao filme. Mas o tabuleiro eu achei meio morto. Sério? Eu achei os componentes, assim, as cores meio morto. Não sei porque a cor de areia. Não, eu gostei. Porque me lembrou o filme, assim, né? Então acho que é mais pra ser temático do que pra ser bonito. Pois pra agradar, então tá ótimo. Já sobre os componentes, né? Essa versão aqui, ela não tem nada assim tão especial. Os cubos de batalha são cubos normais de madeira. Os meeples também, eles têm até um formatozinho ali diferenciado. Não é um meeple padrão, tradicional. Mas também bem tranquilo. E as bolotinhas que a gente... E as cartas, né? De componentes eu achei bem ok. Mas existe uma versão aí mais topzera que eu achei super interessante. Confesso até que gostaria de ter, principalmente para batalha, porque são miniaturas para você colocar ali na área de batalha, e eu acho que deixaria ainda mais bonito assim o tabuleiro. A Lívia ela é raiz, ela é fã aí dos cubos. Eu acho que para ela os cubos tá top. Mas essa versão eu achei bem bonita. Inclusive o token também de First Player nesse jogo aqui é um token de papelão normal, mas existe um token desse aí de metal que eu achei do minhocão, achei lindo, muito bonito mesmo. Mas enfim, eu acho que o jogo entrega essa sensação realmente de você lembrar ali do filme. Tanto nas cartas tem diversas cenas do filme, e acho que pra quem é fã, isso é prato cheio, né? Com relação ao tempo de partida, as nossas partidas em 2 e em 4 rodaram em torno de 2 horas. Em 2, na verdade, foi lá para 1h30. E em 4 foi um pouquinho acima de 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia. Então fica aí nesse
Tá na faixa, Tá né? nessa faixa aí. Passa um pouquinho, na caixa, né, como eu falei lá no início, dá uma média de 60 a 120 minutos, mas esses 60 a gente não conseguiu ainda. Vai que é solo. Vai que pode ser, é verdade. Mas aumenta pouca coisa se for aumentando o número de jogadores, pelo simples fato de ter mais pessoas ali fazendo suas alocações, né, pensando e tudo mais. Mas meio que a partida ela se encerra da mesma forma para qualquer número de jogadores, né? Que o objetivo do jogo, né, é alcançar ali os 10 pontos primeiro e não só isso também, pode terminar pelas cartinhas de conflito. Então entram sempre 10 cartas de conflito, independente, né, do número aí de jogadores. E aí o jogo pode ser finalizado através dessas cartas e não dos pontos. O que eu acho bem difícil, né? A gente já jogou diversas vezes e ainda não rolou da partida terminar pelo conflito. Sempre já tem acabou, alguém lá. não, mas já acabou na última carta de conflito. É verdade. Porque as últimas cartas, elas sempre dão mais pontos. E aí no final você já tá quase lá no 10. Sim. Então, já terminou na última. É verdade, já terminou na última. Mas a sensação de estar jogando o jogo por esse tempo, né, que a gente citou, é super agradável. Não acho que é um jogo que eu fico esperando. Muito pelo contrário, né? É um jogo super rápido pelo fato da gente alocar. Cara, quando a gente jogou esse jogo na Premiere, foi uma mesa... Nossa, foi surreal. Foi uma mesa aí, Olivia, o Kaká e o Nelson. O Kaká do EA Tem Jogo e o Nelson do Tabuleirei. Gente, foi uma loucura. A gente terminou a partida. Tudo bem que a gente jogou tipo demo, que era até 5 pontos, Sim. mas a gente chegou em 5 pontos em 4 rodadas, né? Quando voltou, eu fui first player, quando voltou na Carol, o jogo acabou, a gente jogou assim, menos de meia hora. Foi bizarro, assim, a gente tava jogando muito rápido, rápido. Meio modo kamikaze, mas foi muito rápido. Mas foi uma loucura. Realmente dá pra jogar até mais rápido do que esse tempo que a gente falou, mas se você estiver jogando de boa, vai durar aí o tempo que a gente citou anteriormente. Mas eu acho super gostoso o fato de, tipo, eu vou, aloco, não tem tanto AP, né, entre os jogadores, e acho isso um ponto muito positivo. E aproveitando para falar um pouco da interação do jogo, eu acho que a parte principal de interação é na hora do conflito. O conflito é uma parte, não digo que fundamental do Duna, porque tem gente que ganha e não foca em conflito, mas é uma parte que a gente gosta muito e é uma coisinha que a gente, além do que eu citei lá no início, de você só poder alocar o teu meeple no local onde tem o símbolo da carta que você baixa, eu acho que esse conflito ele também traz um plus pro Duna, porque a gente sempre abre uma carta de conflito e naquelas cartas de conflito tem coisas muito boas pra gente ganhar. Às vezes você pode não ficar em primeiro lugar, não ganhar ponto, mas às vezes você ganha uma subida numa facção, você ganha recurso. Então, ou vai só atrapalhar o outro. Ou né? vai só atrapalhar o amiguinho também. Então isso é muito legal. Às vezes você acha que tá lá com um conflito ganho, como foi no nosso gameplay, que eu achava que tava suave. Você ainda chegou a falar assim, pô, eu nem precisava botar todos esses cubos. Pois é. E aí me ferrei, porque o amiguinho tem mais espadinha. Então, eu acho que o conflito ele é uma parte muito, muito, muito legal do Duna. A gente adorou o conflito. Eu fico... Não dá pra participar de todos, mas eu fico nervosa quando eu não consigo participar de um conflito. Nem que bote só um cubinho ali pra só falar, tô marcando presença. Realmente, eu gostei muito dessa parte do Duna. Pra mim é um ponto alto assim do jogo. Além disso, eu gostei muito das cartas de intriga também. Eu acho cartas importantíssimas. Durante o jogo você tem que pegar algumas delas, porque todas elas dão benefícios muito interessantes, né? Algumas vão dar benefícios para batalha, outras vão te dar benefícios de recursos, e tem outras também de final de jogo. Enfim, todas vão te dar algo muito bom, e às vezes vem algumas que encaixam certinho com o que você está pensando, né, pro seu jogo. Então eu também recomendo aí você pegar pelo menos algumas cartas de intriga ao longo do jogo. Mas falando, né, novamente aí do conflito, gostei demais. Eu acho que a sensação de tensão que o Duna traz, cara, é do início ao fim. E meio que a chave disso é justamente o conflito, né? De você ficar de olho ali e falar, caraca, agora vai dar. Eu acho que agora, tipo assim, saiu uma carta de conflito que dá 2 pontos. Vai todo mundo se matar pelo negócio, sabe? Então, você, tipo, já se planejar pra quando sair uma carta boa assim,
pra você ir com tudo e conseguir conquistar ela. E aí com isso já ganhar pontos e você já sai bem mais na frente, né, dos outros jogadores. Enfim, são pontos muito cruciais ali do conflito. Você tem que ficar de olho o tempo todo em todos os jogadores. E aí entra também o Mentat, né, que é um local de alocação no tabuleiro que você pode pegar um Meeple. E tipo, você vai gastar um Meeple para pegar um Meeple. Beleza. Só que isso, de certa forma, tá retardando a sua jogada. Então, meio que se você iria revelar primeiro e você não ia ter noção de como estaria o conflito no final, você pegando o Mentat, você já vai revelar ele por último, porque tecnicamente você tem um Meeple a mais, né? Então, eu acho que essas nuances também são muito importantes, você ficar de olho durante a partida, porque faz toda a diferença. Sim, assim. Só uma coisinha da questão da interação. Na trilha das facções, você ganha pontos de vitória. Mas se você também pode tirar ponto de vitória dos amiguinhos. Isso é muito maneiro. Uma quebrada de perna, assim. Nossa, total. Total. Eu tentei fazer isso no nosso gameplay, não rolou, mas é possível. Então isso é muito legal também. Você tirar ponto de vitória, que é uma coisa tão suada, você vai lá e conquista. Sim. Não, eu já fiz isso num gameplay, gente. A sensação é muito boa. Ainda mais se você tá tirando ponto de quem tá colado em você. Tipo, você tá, tipo, sei lá, mesma coisa. Você vai subir um e a pessoa vai descer outro. Então, do empate já se transforma numa diferença de 2 pontos. O que é muito no Duna. O que é muito no Duna. É bizarro. Eu gostei muito. Eu realmente curti bastante todos esses pontos aí que a gente citou. E, enfim, só jogando para ter essa sensação de tensão do início ao fim e experimentando todas as nuances que o jogo traz do início ao fim da partida. Agora aquela pergunta clássica que todo mundo faz pra gente. Como é que é o Duna em 2 jogadores? A gente fez o gameplay para mostrar, porque em 2 jogadores a gente usa o bot. É o mesmo bot que você usa quando joga solo, que é a Casa Hagel. A gente fez o gameplay mostrando. Não é ruim, muito pelo contrário, né? Dá pra jogar. Até me surpreendeu, porque geralmente quando tem bot a gente fica meio assim. Não bem interessante. Assim, óbvio que o jogo é muito melhor em 4, não tem nem o que dizer. Sim. Mas 3, infelizmente não deu. Em 3 não testamos, mas em 2 é bom também, dá pra jogar. A única parte ruim é que, assim, o bot, além de te atrapalhar nos locais de alocação, a parte do conflito é meio aleatória. Sim, então, às vezes até desbalanceada, né? Às vezes ele entra com tudo, às vezes não entra. Então, às vezes em momentos que em 4 jogadores todo mundo ia disputar aquela carta de conflito, ele não entra. Aí traz essa sorte / aleatoriedade pro jogo. Perde um pouco a malícia, né? De, tipo, se tivesse um terceiro jogador ali, poxa, o conflito seria muito diferente, né? O que a pessoa estaria fazendo, o que ela iria pra disputar. Às vezes o bot pode ir muito forte num conflito que não tá dando ponto, né? Então ele vai ganhar aquilo ali e tá tudo bem. Mas... E às vezes muito fraco numa coisa que seria mais interessante ele ir forte. Então realmente essa aleatoriedade não deixa tão atrativo. Mas mesmo assim, é legal, eu curti até. Mais tem do as que esperava. Espadinhas também, que as espadinhas, às vezes, você tem algumas, você sabe que teu amiguinho tem, aí ele vai e aparece com nenhuma, ou então ele vai e aparece com 5 espadinhas. Sim. Então é totalmente aleatório. Total. Mas ele possibilita jogar o jogo em 2, o que é muito legal, mas é aquilo, mesa cheia é sempre a melhor opção. Sim, com certeza. Testem ele em 4, porque em 4 é uma delícia. Bom, então chegamos aqui quase ao final do nosso review e claro, a gente não poderia deixar de dar as nossas cores do arco-íris aqui pro Duna. Quem começa? Pode começar, você ganhou. Então é só eu que começo. E não, é porque eu não sei ainda. Tá pensando? Uhum. Bom, também tô pensando aqui, mas vamos lá. Eu gostei muito do Duna, inclusive ele está sendo comparado muito aí com outro jogo que fez um grande sucesso, que tem as 2 mecânicas, né, principais aqui dele, que é a alocação e o deck building, que é o Arnak. E particularmente eu gostei mais do Duna do que do Arnak. Sendo muito sincero, assim, eu sei que muita gente pode discordar disso, mas eu gostei tanto da tensão desse jogo, eu gosto tanto do fato do jogo ser uma corrida na pontuação, que isso já me ganha, assim.
E é uma coisa que o Arnak não tem, e que o Duna tem, e que eu acho que funciona muito bem. Todas as nuances que a gente foi comentando aqui, pelo fato da gente vai subindo nas trilhas de facções, vai ganhando ponto, você pode roubar ponto do amigo e ganhar ponto, você pode ir para uma batalha ou não ir, e tudo é meio que escasso, a água é muito escassa, especiaria, o próprio Solari também, então é tudo muito escasso. Tem uma certa simetria ali, porque cada jogador vai ter a sua habilidade, né? O seu personagem com a sua habilidade. Tem esse quesito sorte que é nivelado aí com o quesito de você conseguir montar o seu deck. Eu particularmente, eu gostei muito do Duna, ele me surpreendeu mesmo. Desde que a gente jogou pela primeira vez, mesmo não tendo assistido o filme meio perdida, eu falei, não, eu quero jogar com esse aqui porque ele é o ator que fez o Drax. E aí depois eu fiquei pé da vida quando eu assisti o filme, porque ele é um filho da mãe, e aí eu não queria mais jogar com ele. E aí é legal, né, como a gente falou, de você ter assistido o filme pra você se sintonizar ali, se localizar nos personagens do jogo. Enfim, por todos esses pontos, eu realmente curti muito Duna, e eu vou dar 6 cores do arco-íris pra ele, porque eu acredito que ele é um jogo que conquistou assim bastante. Eu acho que com mesa cheia o negócio fica muito maneiro. E eu acho muito legal os plot twists. É plot twist em cima de plot twist naquela batalha. E eu acho isso muito legal. Eu curti pra caramba. Já falei pra caramba, né? Então, eu ainda não sei quantas cores do arco-íris dá pro Duna. Vou começar a falar coisas e, sei lá, até o final eu falo alguma quantidade de cores. Mas, assim, eu gostei do Duna. Na primeira partida que a gente jogou, eu achei ele médio. Achei ele ok. Assim, não odiei, mas também não amei. Achei bem ok. Também. Mas aí eu perco sempre, eu odeio tudo. Aí, depois, nas outras partidas que a gente foi tendo, não sei se talvez eu tenha entendido mais a proposta do jogo, não sei se é porque eu assisti o filme depois, eu comecei a gostar mais do jogo, né? Mas é aquilo, deck building não é a minha mecânica favorita, eu não sei montar decks. Quando eu jogo o jogo de deck building, eu compro o que dá, e é isso, sem estratégia, por isso que eu perco. Mas, como eu falei, eu fui entendendo melhor a proposta do jogo. E como a gente já falou no gameplay, Carol já falou aqui também, o jogo é muito tenso, ele é muito disputado. Você não tem um momento que alguma pessoa tá 3 pontos na tua frente, pelo menos isso não aconteceu com a gente, dá até 2 pontos é muito. É sempre um ali atrás do outro. No gameplay eu comecei avançando muito, Carol ficou para trás, mas depois ela me passou. E é bastante tenso, né? Você vê os conflitos acontecendo. Eu fico nervosa, viu? Você vê os conflitos acontecendo e às vezes você quer ir, não dá pra ir. Então, tem essa questão, isso é muito legal no Duna, mas eu não sei. Então, eu não acho que o Duna seja um jogo pra eu dar 5 cores do arco-íris comparado a outros jogos que eu já dei, porque eu realmente gostei mais dele do que outros jogos aí que eu falei. Mas também não acho que é um jogo pra eu dar 6 cores do arco-íris. Não é que ele é ruim, mas não, eu gosto dele, só não acho, tipo... Ele entra talvez num top 5, top 10 desse ano, com certeza. Mas não é um jogo que eu goste muito, que faça muito, assim, meu estilo. Apesar de eu gostar de toda essa tensão, de toda essa questão quando a gente bota o Duna na mesa. Acho que eu estrago a experiência da vida. Talvez. Então, por isso, eu vou dar 5,5 e Carol que edite aí, Lute. Que isso, cara. Tá bom. 5,5 então? 5,5. Tá bom. Eu dei 6, 6,5. Já que é pra mudar. Pra botar o meio, bota o meio. Bota o meio aí, 6,5. Bom, então agora, só pra finalizar aqui o nosso review, né? Pra quem a gente recomenda esse jogo, né? Eu acho que... Cara, assim, sendo bem sincera, recomendo muito esse jogo pra quem é fã dessas duas mecânicas. E não só isso, se você é como eu, fã de corrida também, de pontuação, se você gosta de ter aquela tensão no jogo, interação muito gostosa. Eu sempre falo, eu não gosto de interação, mas a interação do Duna é muito maneira, muito maneira. Eu acho que se não tivesse essa interação aqui ia ficar chato, mas tem interação e é muito legal. Então eu acho que pra você que gosta dessas mecânicas, gosta de interação, quer batalhar ali o tempo todo, dedo no olho,
E é uma loucura. Cartas de intriga. Nossa, bom demais. Não, e eu acho o Duna um jogo bom, até para aquela pessoa que tá dando aquele passinho a mais. Sim. Porque, como a gente, Carol falou lá no início, o Duna não é um jogo complexo de regras, né? Muito pelo contrário, ele é super simples. A complexidade dele se dá na hora, na estratégia que você vai montar, nas cartas que você vai comprar, no local que você vai alocar, em que momento que você vai entrar no conflito, em que momento que você vai se retirar do conflito. Lívia, né, deu 3 passos pra trás. Pra dar mais 3 pra trás. E perdi o jogo. Então, eu acho que o Duna, a complexidade dele é mais na questão estratégica do que na questão de regras. Sim. Então, eu acho ele um bom jogo pra você se aprofundar um pouquinho mais no deck building e na alocação de trabalhadores. Sim, eu acho que isso dá um brilho muito grande pro jogo. A Lívia até falou que ela não curtiu tanto a primeira jogatina que a gente teve, que quando a nossa amiga explicou pra gente, a gente ficou tipo, caraca, é só isso. Eu esperava, tipo, ser mais complexo nas regras ali. E aí quando a gente começou a jogar, aí que a gente foi sentindo os detalhes das coisas, sabe? E eu acho que depois de você jogar mais vezes, você vai sentindo muito mais isso. E aí é quando o jogo realmente começa a se tornar algo bem interessante. Então é isso. Também, né, como a Lívia falou, recomendo aí para as pessoas que querem dar um passo a mais, entrar aí nesse mundo Eurogamer um pouquinho mais pesado. E pra mim, recomendadíssimo. Eu gostei muito realmente do Duna. Eu também, apesar de ter falado aquelas coisas, eu não... Gente, pelo amor de Deus, eu gostei muito do Duna mesmo. É que a Lívia, ela pega... O que ela faz, né? Ela pega as 7 cores do arco-íris, aí ela faz uma regra de 3 ali, porque pra ela 7 cores equivale a 10. Então ela tem que ter aquela média dela ali. Então depois vocês fazem aí a regra de 3, jogam 7 para 10, vê quanto dá o 5,5 dela, num 10. Vamos fazer as contas. Faz aí. 7,85. Aí, 7,85. Ah, tá bom, é uma boa nota. Quase uma boa 8, tá bom. É isso mesmo. Pois é. Ela faz isso, ela faz aquela média ali na cabeça dela e é por isso que ela dá um pouco. Eu já subo mesmo, porque quando eu gosto, eu tenho que subir, gente. E quando eu gosto muito, já dou logo 7 e é sucesso. Bom, então esse foi o nosso review aí do Duna. Esperamos que vocês tenham gostado. Ou não também, pode discordar de tudo que a gente falou aqui, tá tudo certo. Review é sempre muitas opiniões pessoais, né? Claro que tem as opiniões técnicas, que todo mundo sabe as mesmas coisas, né? Porque é do jogo. Mas tem as opiniões pessoais e aí você pode discordar à vontade. Ou concordar também. E é isso, acompanhe nosso Instagram, já rolou conteúdo do Duna por lá. Postamos coisas sobre a Premiere da Galápagos, que foi muito legal. Fique ligado aí nos próximos lançamentos e nas próximas premieres que vão rolar. E confiram nos cards se vocês ainda não viram o gameplay, o unboxing do Duna também, em detalhes. Isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.